Viva, muito boa noite. Bem-vindos já ao programa Resenha Semanal. Vamos, nos próximos minutos, olhar e analisar os assuntos que fizeram a semana em termos de notícia. Como habitualmente tenho em estúdio os meus comentadores, António Muxanga. Muitíssimo boa noite. Obrigado por ter assistido uma vez mais ao nosso convite. Olá, Écita. Boa noite. José Manuel, bem-vindo uma vez mais. Boa noite. Começaremos por olhar para esse assunto que está a polarizar as informações ou as redes de comunicação um pouco por toda a África e também por todo o mundo. A questão da xenofobia na África do Sul. No pretérito dia 10 de abril, sul-africanos iniciaram com uma onda de xenofobia na província do KwaZulu-Natal, onde já se fizeram pelo menos 1 milhar de desalojados e algumas centenas de vítimas, na sua maioria moçambicanos, somalis, malauianos e por aí fora. Eu gostaria que os meus comentadores ajudassem a olhar, portanto, para esta situação de xenofobia que está a colocar várias vidas de concidadãos nossos em risco. António Muxanga, começaria por si. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, agradecer a oportunidade que a televisão nos oferece e cumprimentar os telespectadores e, através deles, ao povo moçambicano. Indo concretamente à questão que me levanta, eu diria que está de parabéns à televisão Miramar por ter sabido escolher este tema. Há outras televisões que esta questão de xenofobia para eles parece não ser coisa importante, quando efetivamente trata-se de vidas humanas. Não há nenhuma coisa mais preciosa do que a vida humana. Comentando o que está a acontecer, é lamentável, é vergonhoso e é triste. Mais triste ainda quando assistimos imagens de pessoas a serem espancadas com polícia a assistir, a polícia sul-africana. Portanto, para mim, o governo sul-africano tem responsabilidade porque os seus agentes da lei e ordem não agiram a tempo para poderem evitar que os danos chegassem aos níveis a que chegaram. Eu acompanhei, quando vinha a este programa, através da Rádio Moçambique, um relato de um concidadão nosso que acaba de chegar esta tarde a Boane, que dizia que ele conseguiu comunicar à polícia sobre o que estava a acontecer. E a polícia só apareceu no local onde havia confusão 3 horas depois. Quer dizer, a polícia sul-africana tem muitos meios. Significa que se a polícia tivesse conseguido, se tivesse chegado ao local com antecedência, teria-se evitado os danos que foram criados. Significa isto que dentro da polícia sul-africana há pessoas nos postos de direção e chefia que apoiam esta confusão. Também há pessoas que dentro das organizações da administração pública sul-africana, como foi citado por Simão Panguane, o caso do Rei Zulu, também que apoia esta situação. Há situações em que se diz que até o filho do presidente Jacob Zuma, que esteve aqui, que foi tanto procurado pelos Boers para ser enforcado devido à sua atividade terrorista quando lutava contra o apartheid, e foi escondido aqui nesta cidade. E seu filho a incentivar que os moçambicanos sejam vandalizados, sejam queimados vivos, sejam maltratados. Estas questões são muito preocupantes. Para quem não conhece os sul-africanos, pensa que nós temos que ficar pacíficos. Só que se nós ficarmos pacíficos, efetivamente os sul-africanos passarão a vida a fazer exatamente a mesma coisa que estão a fazer. Portanto, eu quero parabenizar os trabalhadores da Sozol, os trabalhadores da Vale, que de forma organizada e pacífica conseguiram dizer à sua entidade patronal que eles não podem trabalhar mais com nenhum nacional sul-africano. Então que a empresa escolha entre eles e os sul-africanos. Esta atitude é boa porque não vandalizaram ninguém, colocaram uma questão de extrema importância que penso que vai mexer um pouco com as estruturas sul-africanas para poderem perceber que a questão é séria. Também fiquei constrangido quando acompanhei que, enquanto decorria uma manifestação de cerca de 5.000 sul-africanos de boa vontade que se manifestavam contra a xenofobia, apareceram 200 sul-africanos a manifestarem a favor da xenofobia, só que a polícia não conseguiu pegar nem sequer um. Então aqui fica mais uma prova evidente
da conivência da administração pública sul-africana nestas questões até provas encontrar. Pois é, Cita. Como é que acolheu, como é que encara, portanto, esta onda de xenofobia que está a acontecer na África do Sul e, sobretudo, pelo fato de vários concidadãos nossos estarem a ser as vítimas diretas, portanto, destes atos? Boa noite, Hermínio. Boa noite. Boa noite também para o Muxanga, para o Zé Manuel. Boa noite para os nossos telespectadores e para o povo moçambicano. Bom, Hermínio, como pessoa, como cidadã, como humana, não podia, de alguma forma, sentir-me diferente de constrangida com tudo que tem estado a acontecer. As imagens que nos chegam são muito tristes, o cenário é mesmo devastador. Há imagens de crianças a serem amarradas, a serem, portanto, incendiadas, a serem imoladas perante o olhar impune de quem devia fazer alguma coisa para proteger estas pessoas. Entretanto, é preciso também reconhecer que o feitio do moçambicano deve ter também, de alguma forma, ter pesado. Os moçambicanos vão à África do Sul já desde muito tempo com um único objetivo de buscar melhores condições de vida. Alguns vão de forma lícita, outros de forma ilícita, mas, no geral, são pessoas que buscam o seu sustento. Os moçambicanos são, por natureza, pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras e isto deve estar a criar algum... Vamos lá, deve estar a ser usado como o tubo de escape para os problemas internos dos sul-africanos. Porque a África do Sul não pode ser olhado como uma ilha, não pode ser encarado de forma isolada. Eles têm os problemas que Moçambique tem os problemas que, tanto estes imigrantes que ocorrem na África do Sul estão a fugir desde problemas de conflitos armados até problemas, portanto, satisfação de necessidades puramente económicas. Que eu percebo a angústia que deve ser para os próprios sul-africanos, a falta de seriedade, de serenidade para olhar para os seus problemas internos, porque estão aqui a buscar culpados, estão aqui a tirar farpas para os imigrantes, estes que estão lá sim, mas não acredito que sejam responsáveis pelos problemas sul-africanos. Há problema de desemprego, há problemas muito mais graves, estruturantes até, mas não podem, de forma alguma, os sul-africanos virar as suas atenções apenas para os imigrantes. E quando temos pronunciamentos de autoridades, eu considero o rei uma autoridade, é alguém que é respeitado, é autoridade até do presidente, portanto, na sua tribo ele deve respeito e obediência ao rei. Quando ele aparece a incentivar, portanto, a dar o seu beneplácito para estas ações de xenofobia, tudo que nós podemos fazer é lamentar. Entretanto, gostaria de saudar os esforços que estão a ser empreendidos pelo governo. Tomei conhecimento que já temos um centro de acolhimento, portanto, em Buane, onde moçambicanos são para lá, portanto, canalizados de forma transitória. Tomei conhecimento também de que estiveram já neste centro cerca de 130 e tal moçambicanos, e boa parte deles já seguiu para os seus destinos, permaneciam ainda 5, e estes 5 iam para regiões muito mais distantes, um para Quilimana, 2 para Nampula e os outros 2 para Cabo Delgado. Portanto, é um esforço que o governo moçambicano deve continuar a empreender para que estes irmãos não se sintam desamparados. Entretanto, o maior desafio é pensar e arranjar soluções para o pós, porque não podemos continuar a olhar para a África do Sul como um vizinho tranquilo, não podemos continuar a olhar para a África do Sul como um destino para aqueles moçambicanos que buscam alternativas para o desemprego que encontram aqui em Moçambique, por um lado. Por outro, este retorno destes moçambicanos vem provar que aquele exército de desempregados que nós tínhamos vai hoje aumentar. Se a ESITA ia à África do Sul e inspirava a sua irmã, inspirava a sua vizinha, creio eu que hoje há moçambicanos que vão olhar com alguma reticência. Portanto, em vez de irem à África do Sul buscar soluções, vamos ter 3 mais outros 2 que mudam de ideia, portanto, como desempregados aqui em Moçambique. Portanto, é um problema para o nosso governo, é uma solução que precisa de aparecer e a breve trecho. Congratular que temos hoje o plano quinquenal do governo e foi muito discutido, acabou sendo aprovado com voto maioritário da Frelimo, é verdade, mas eu quero acreditar que aquelas soluções, aqueles problemas, e o emprego, o desemprego foi um deles que foi grandemente levantado, tem agora um desafio, tem uma oportunidade de trazer respostas muito concretas, porque efetivamente nós vamos precisar de dar alento a estas pessoas. É preciso notar que há moçambicanos que estão a retornar sem absolutamente nada, com a roupa do corpo, tudo o que eles produziram, tudo o que eles fizeram na terra durante ficou por lá. Portanto, estes moçambicanos precisam de continuar a sua vida, precisam de continuar a comer, mas acima de tudo precisam de continuar a sonhar. Pois, José Manuel, na mesma perspectiva, mas cruzando aqui um outro elemento, e o elemento da repercussão que pode ter, sob o ponto de vista
político, económico e social, portanto, esta onda de xenofobia, sobretudo ao nível da região austral de África? Primeiro, agradecer a Deus pela proteção e pela vida que nos concede. Saudar aqui o painel e a Cia Hermínio. Boa noite. E aos estimados telespectadores que todos os domingos nos acompanham. Em segundo lugar, solidarizar-me com todas as vítimas desta situação triste, esta tragédia que está a acontecer na África do Sul, com os nossos concidadãos, nossos irmãos, que não podendo ter condição de trabalhar em Moçambique, que é o seu país de origem, procuram melhores condições no país vizinho, que é a África do Sul, e agora sabemos que, afinal, quem é o tipo de vizinho que temos ao lado, qual é o comportamento e a atitude deste vizinho. Hermínio, antes de responder à sua questão objetivamente, gostava de referir que eu vi imagens que me chocaram bastante, que até agora estou extremamente transtornado por aquilo que vi. Nunca pensei que uma pessoa humana pudesse, não é, atear fogo sobre crianças amaradas. E esta pessoa também deve ser pai, deve ser mãe. Portanto, estamos a atingir a irracionalidade no extremo. E por aquilo que são as atitudes ou o que está a acontecer efetivamente na África do Sul, deixa-me entender que eventualmente o poder político está por detrás desta situação toda. Naturalmente que não pode assumir a dianteira com o poder político efetivamente, mas usa outras artimanhas para poder tentar resolver os seus problemas internos, aos quais agora está a acusar os moçambicanos, zimbabuianos, malauianos que estão lá, a procurarem melhores condições de vida. Portanto, o governo sul-africano está a enfrentar desafios grandes, alguns dos quais herdou do apartheid, que é a integração dos próprios sul-africanos negros, vamos ser honestos, dos sul-africanos negros, que a maioria são pobres, como nós também somos pobres em Moçambique. E então, esses grandes desafios que o governo sul-africano tem, não está a encontrar saídas efetivas, e o bode expiatório, o elo mais fraco, são os moçambicanos, são os outros, digamos, cidadãos de vários países, sobretudo da região austral de África. Eu quero acreditar que isto é uma questão que deve ser atendida com bastante seriedade, tanto pelos governos da região, não é? Porque nós temos a nível da África, a nível da África Austral, uma organização que se chama SADC, que reúne políticas de desenvolvimento, que reúne sonhos, esperanças, coordena atividades de desenvolvimento desta mesma região. Temos um conjunto de órgãos supranacionais que articulam, digamos, o entendimento entre esses países daqui da região. E estamos a ver aquilo que está a acontecer e vemos o filho de um presidente da República Sul-Africana a dizer que não, os moçambicanos, os estrangeiros devem fazer as malas, digamos, a agitar a população sul-africana para poder se revoltar contra os seus semelhantes. Deixa-me dizer que em África, no meu entendimento, é que não devia, um africano não deve se sentir estrangeiro em qualquer país que ele esteja. Eu poderia me sentir estrangeiro se eu estiver na Europa, se estiver em Portugal, na França, mas em África. A África é um país de todos nós os africanos, e nós somos, por natureza, hospitaleiros, recebemos a todos, e aquilo que vimos na África do Sul também mostra uma situação muito triste. Ora, uma das questões que nós temos que ter em conta é que os nossos concidadãos vão à África do Sul também devido a uma situação que está a acontecer nos nossos países, em particular no nosso país, Moçambique. Mostra claramente algumas falhas na definição e implementação de políticas públicas que consigam integrar estes moçambicanos que vão para a África do Sul a procurar as condições. Procuram emprego, não têm. Procuram educação, não têm. Procuram uma série de condições básicas para poderem existir com pessoas e acabam indo para a África do Sul, trabalhando, como disse a Ésseta, em condições extremamente desumanas, recebendo uma miséria, mas porque quer se manter. Algumas pessoas que estão aqui em Moçambique dizem que, olha, o meu filho está na África do Sul, mas na verdade lá não passa de um mendigo, não passa de um trabalhador em condições extremamente irracionais. Eu gostava nessa história que o José Manuel, muito sucintamente, pudesse analisar a questão, a reação do governo moçambicano, portanto, a esta onda de ataques xenófobos. Eu penso que a reação do governo... E na mesma perspectiva,
A diplomacia silenciosa que é usada pelo governo moçambicano resume-se numa boa estratégia numa situação, portanto, como esta? Na verdade, isto é uma situação já que nos é familiar. Sempre que isto acontece em situações, vemos a reação a surgir a posterior. Eu penso que devia haver uma ação mais contundente do governo de Moçambique, do governo do Estado moçambicano, para manifestar o seu desapontamento total em relação a esta tragédia, a este genocídio, a estes assassinatos que estão a acontecer pelas ruas de Joanesburgo, as ruas de Durban, etc., contra os moçambicanos. Eu acho que não é suficiente apenas nós elegemos um chefe do Estado, que é o Presidente da República, não é? Que tomou posse e garantiu que vai fazer tudo para poder defender os moçambicanos. Chegou a hora de mostrar, de facto, o serviço, porque afinal ele é trabalhador deste mesmo povo. E o povo está sendo agredido pelo seu próprio vizinho. Compete àquele que está digamos, investindo de poder suficiente na qualidade de chefe do Estado, encontrar ações concretas, objetivas, junto do governo sul-africano, mostrar de facto não só o seu desapontamento por via da imprensa, mas um desapontamento que vai para além destes limites, ou seja, um encontro com o seu homólogo sul-africano para poder ultrapassar essas questões. Deixa-me dizer também que eu não estou, não apoio aquilo que acontece em Temane, em Moma, que nós possamos mandar embora os sul-africanos. Penso que esta não é via. Esta não é via. Nós temos que encontrar uma solução de ultrapassar pacificamente esta questão. E deixa-me dizer que a questão desta questão de xenofobia não é uma questão nova, é uma questão antiga. Mesmo na Europa temos os skinheads, os Casa Pound na Itália, etc, etc. Portanto, o governo, os Estados, tem que encontrar uma solução que não passa por ripostar, por devolver violência, por violência. Deixe-me só ouvir aqui o Muxanga e também nesta mesma perspectiva da diplomacia silenciosa que o governo moçambicano tem estado a optar, portanto, para levar ou tentar encontrar alguma solução para este problema da xenofobia na África do Sul. Primeiro dizer que não há razão até destas questões chegar à diplomacia. Porque é preciso contar algumas coisas a algumas pessoas que não percebem. O fundador do Império de Gaza, o Somanukusi, o chamado Soxangane, é de etnia Nguni. Nguni são as pessoas que hoje se chamam de Zulus. Porque o Chaka, quando fez a confusão, entendeu que ele era super terrestre. Então a única entidade que estava acima dele estava no céu. Então ele é Zulu. É assim como aparece esse nome de Zulu. Aqueles são Ngunis. O Manukusi, que é o fundador do Império de Gaza, esse império que se estendia do rio Maputo até ao rio Zambeze, significa que Manica, Sofala e parte de Tete faziam parte deste império. Razão pela qual, até hoje, em Angônia, nós temos pessoas de origem Nguni. Na Zâmbia, temos pessoas de origem Nguni. No Zimbábue, o Lubengula, o fundador do Império Ndebele, também é de origem Zulu, porque é Nguni. Então não estamos perante o mesmo povo. A única situação que se deu aqui, por causa da distância e aperfeiçoamento, alguns foram perdendo a língua, eles falam uma língua, que depois, se nós formos a ver, vamos descobrir que... A raiz é a mesma. A raiz é a mesma. Somos bantos todos. Nós somos bantos. Os únicos estranhos aqui, a nós, são os somalis, só, etíopes. Mas que também não merecem ser tratados dessa maneira, porque nós sabemos por que razões eles chegaram cá. Então, esta questão ultrapassa a SADC, porque temos nigerianos, temos somalis, temos etíopes. Ora, se naquela altura, com os Ngunis, a fugirem das guerras tribais do Chaka, foram acolhidos aqui e nós cuidamos deles, por que hoje, que nós temos esta situação, vamos ser exterminados pelos familiares das mesmas pessoas? Nós todos somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Agora, esta diplomacia silenciosa, nós temos grandes problemas. Sabe, quando você é pobre, é fraco, você não pode lutar, só tem que passar a vida a negociar. Sabe, me deixou claro isto. Se você não pode lutar, negocie. E se você não tem capacidade de negociar, engane. Nós estamos a ser enganados.
dizer que há de haver entendimento com o governo sul-africano. Qual entendimento? O próprio presidente sul-africano, quanto tempo levou para se pronunciar sobre esta situação? O presidente sul-africano só apareceu publicamente passados 4 dias, quando tudo já estava caos. Para mim, a atitude dos moçambicanos de pedirem que os sul-africanos também abandonem o nosso país, regressem para a África do Sul a pé, é salutar, desde que não agridem e não queimem eles. O Satã, o Satã, o diabo só é expulso com outro espírito diabólico. Cita. Ajuda-me a analisar o ultimato do Boko Haram, que o Boko Haram fez ao governo sul-africano para que em 24 horas travasse os ataques xenófobos, ou poderia eventualmente ter consequências gravosas, portanto, para os sul-africanos. Por outro lado também, nas últimas horas da última sexta-feira, o ministro do Interior, portanto, do Malawi, fez um pronunciamento e que o governo sul-africano, melhor malauiano, estava a equacionar medidas contra o governo sul-africano, medidas concretas que seria, portanto, a expulsão do embaixador sul-africano de Malawi. Portanto, sob o ponto de vista de repercussões destes ataques xenófobos, a que é que pode levar efetivamente? Primeiro, Hermínio, deixe-me dizer que o que está acontecendo na África do Sul, como disse anteriormente, é uma resposta da sociedade sul-africana aos seus problemas internos. Infelizmente, esta resposta está a ser violenta. Portanto, do lado de Moçambique, nós também acusamos o toque e estamos a reagir. O que os trabalhadores da Sasol, em Timanes, fizeram, o que os trabalhadores da Vale fizeram, e continuam a fazer, continuam a haver reações esporádicas, vamos recebendo relatos de MoMA. É também a nossa resposta. O que eu gostaria de apelar, e isto eu defendo, é que estas respostas têm que ser pacíficas, têm que ser o mais tranquilas possível. Porque não podemos responder, eu não concordo com o Xanga, que o Satanás tem que ser expulso por outro Satanás, porque depois vamos criar uma situação de caos. Porque o Satanás vai querer mostrar que é ainda mais diabólico, portanto, é aquilo que chamamos de escalada de violência. E é preciso notar que a África do Sul não é qualquer. É um Estado. Violência. Incentivei que os sul-africanos não podem comer o nosso camarão, a brindar com eles enquanto eles estão a matar os nossos irmãos lá. Tudo bem, perfeito. Então a tua analogia com Satanás está percebida. Portanto, o meu raciocínio é que nós devemos continuar a ter estas reações de forma pacífica. A diplomacia tem que acontecer. É necessário que os Estados sentem e se entendam. Porque, como dizia, não podemos olhar para a África do Sul e achar que podemos simplesmente correr com eles. Temos que ser muito cautelosos. Nós hoje não estamos em condições de enfrentar uma instabilidade para além daquela instabilidade ou desta situação não muito pacífica que vivemos internamente. Portanto, Moçambique precisa de estabilidade. Moçambique precisa de criar um clima de estabilidade e precisa também de garantir que há alimentos. Nós não produzimos alimentos suficientes. Temos que ser honestos connosco mesmos. Nós não temos condições de continuar a alimentar tanto aquele que é o maior mercado na economia moçambicana, que é o mercado informal. Muitas mulheres todos os dias atravessam para a África do Sul para fazer um moquedo. Portanto, quem tem crianças sabe que o iogurte, o Danone que consome, não é abastecido, não é produzido na Laticínios, não é produzido na Parmalat, aqui na Matola. Ele é importado da África do Sul. Portanto, a economia sul-africana continua a fazer muitas famílias a acordarem e poderem sorrir. Muitas crianças hoje conseguem ir à escola, têm energia para ir à escola, graças a este alimento sul-africano. Portanto, todas estas situações devem ser acauteladas naquilo que é a nossa maneira de lidar com o Estado vizinho. Para além do lado econômico e social, é preciso olhar também politicamente. Portanto, esta reação da sociedade civil, é preciso dizer aqui que o que se espera, todas estas reações que eu acho que têm que continuar a ser pacíficas, devem vir acima de tudo da sociedade civil. Do Estado, eu espero soluções estruturantes. Eu espero que o Estado sente com o governo sul-africano e encontre medidas para dar ponto final definitivo. Esta é a segunda onda de xenofobia que nós vivemos. Espero não ter a terceira. Já é a terceira. Espero não passar para a quarta. Portanto, é preciso não acontecer, não voltar a acontecer. Portanto, não é com um ultimato ou com uma chamada de telefone entre chefes de Estado. É preciso sentar e ir mais a fundo, ver o que é que está a acontecer, o que é que a África do Sul tem, o que é que os sul-africanos reclamam e o que é que Moçambique tem e, enquanto isso, organizam. Nós precisamos de nos organizar. Como disse antes, nós
podemos dizer que até esta situação acontece numa altura em que temos um novo governo, temos um plano quinquenal do governo aprovado, em que nós fazemos muitas reticências. E eu sempre defendi que Moçambique não pode isolar-se, não pode assumir-se como uma ilha. Estabilidade é muito importante. Tudo o resto vai acontecer sim, mas nós precisamos ter estabilidade para poder resolver todos os outros problemas. Políticos, económicos e sociais passam acima de tudo. Olhando nessa perspectiva do contexto internacional, o ultimato Boko Haram e também, portanto, esta questão, portanto, o ultimato que vai ser dado ao embaixador da África do Sul, o que é que pensa que pode provocar? Em termos de relações políticas. Hermínio, falar do Boko Haram é muito engraçado. Eu olho aqui e digo, mas olha o Roto a falar do resgate. Pois. Portanto, o Boko Haram ele aparece a dizer que vai fazer aquilo que ele sabe fazer bem. Não é o que o Muxanga chama de Satanás, a dizer que, olha, você é mais diabólico para o outro Satanás. Portanto, o Boko Haram vir para a África do Sul significa que Moçambique também está em apuros. Porque nós conhecemos a forma de atuar do Boko Haram. Nós sabemos a fome de sangue que o Boko Haram tem. Portanto, uma vez resolvidos os problemas na África do Sul, que nós não acreditamos que ele vai lá só para retirar os cidadãos nigerianos, o que é que o Boko Haram depois faz? Volta para a Nigéria, recua para lá, bem longe de nós. Portanto, eu acho que esta ameaça do Boko Haram não pode ser olhada como a solução para os nossos problemas. E eu acho que é uma ameaça para nós mesmos. Porque ter o Boko Haram aqui perto, na África do Sul, significa instabilidade também para nós. Significa que a nossa sociedade começa a ficar cada vez mais exposta a estes satanás. Nós já temos os nossos próprios demônios, nós já temos os nossos próprios problemas. Importar problemas, portanto, do Boko Haram para aqui, para nós, não sei se é a solução diplomática, se é a solução política que nós precisamos. Neste momento eu estou muito reticente e continuo a dizer, é um diabo maior a querer vir aqui se instalar. Não, o diabo é diabo, queremos que o Boko Haram esteja longe. Muito rapidamente, José Manuel. Muito Muito rapidamente, José Manuel. Vamos estar uns minutos, José Manuel. Eu acho que é o seguinte, o governo sul-africano deve tomar consciência das consequências resultantes desses atos que, de uma ou de outra forma, no meu entendimento, tem uma mãozinha metida lá dentro. Se nós formos a ter em conta que o próprio rei do KwaZulu-Natal deu instruções claras para que os estrangeiros fizessem as malas, de outro modo, seriam mortos e o que já estavam a ser mortos. Portanto, as consequências políticas, nós estamos numa era de globalização. E a globalização pressupõe migração, não é? Nós temos sul-africanos em Moçambique, temos moçambicanos na África do Sul, temos sul-africanos na Nigéria, temos sul-africanos em todo lado. Portanto, de facto, esta situação, a prevalecer com esta intensidade, com esta repetição periódica, vai ter sim situações, porque a sociedade vai reagir. As sociedades moçambicanas, zimbabuiana, etc., vão reagir para a sua própria defesa. Portanto, ele tem que se defender reagindo, e a melhor defesa é o ataque. Portanto, o governo sul-africano tem que tomar consciência de que isto não vai trazer benefícios. E mais, nós, em Moçambique, somos um grande mercado, somos um Dumbanengue da África do Sul. Os sul-africanos vendem tudo que é consumido em Moçambique vem da África do Sul. Ora, estão exatamente, não é, a escangalhar o seu próprio mercado, os seus compradores. Nós somos a mão de obra barata na África do Sul. Portanto, isto tem consequências de natureza política. Eu espero que os Estados, no seu mais alto critério, digamos, na sua diplomacia, possam encontrar uma solução sem querer meter os Boko Haram, porque já estamos a entrar para uma outra vertente terrorista, que não é esse o que nós pretendemos. Pretendemos um fim para uma convivência entre todos, mas que os sul-africanos têm que parar, sim senhor, porque o nosso camarão também pode lhes encascar se vier um dia comer por aqui. António Muxanga, 1 minuto e vamos para o intervalo. Bom, eu queria dizer que eu fiquei muito preocupado com estas notícias de o Boko Haram, porque Boko Haram não tem nenhuma representação oficial. Pois. Como é que as pessoas conseguiram trazer esta notícia de Boko Haram e publicitarem essa notícia Com tanto vigor. Como se fosse o Estado nigeriano a falar disso? Então isso significa também que há qualquer coisa que anda um pouco mal entre nós. Quer dizer, publicitar a ação de Boko Haram. O que é Boko Haram? O Boko Haram existe e há provas disso. Portanto, a sociedade nigeriana tem estado a viver grandes problemas. O Boko Haram está aí. Desculpa, o problema, sabe o que pode acontecer aqui? É que estas respostas, em algum momento, podem parecer que são boas, mas depois no futuro pode ter consequências. Claro. É começarmos a usar para qualquer nigeriano como elemento de Boko Haram.
Então, não, É isso que nós eu estamos só a chamar a dizer. atenção. Sim. Porque se calhar a pessoa que apostou essa notícia pode ser um nigeriano e quis demonstrar que eles têm uma força que pode vir lhes defender. Melhor do que o governo nigeriano está a fazer. Só que essa entidade que ele quer trazer é uma entidade que vai manchar a ele próprio. Então, eu penso que precisamos de trabalhar um pouco melhor isso. É como dizer que a Somália tem Al-Shabaab. Eu não preciso de trazer o Al-Shabaab quando tenho... o problema de xenofobia. Não precisamos. Sim, então, só por causa da xenofobia não precisamos disso. O que nós precisamos... Aliás, não só disso. Não precisamos nem de Al-Shabaab, nem de Boko Haram. Nós precisamos de estar o governo sul-africano a controlar os seus marginais. Se eles não controlam os seus marginais, dão liberdade aos seus marginais, qualquer pessoa pode praticar a marginalidade. Que o governo sul-africano também não se queixa. Porque, olha, sabe, há uma história das cobras e do macaco. Vou contar depois do intervalo. Pois, vamos sair para um curto intervalo, voltamos já a seguir e olhamos para outro assunto que fez a nossa semana. Até já, não sai daí.